Fala galera, tudo ok? Hoje nós vamos falar de um tema ligado ao Brasil e a questão externa ou questões externas que ocorreram na história do nosso planeta. Brasil e Guerra Fria. Mas para eu falar de Brasil e Guerra Fria, nós temos que entender o contexto do que foi uma Guerra Fria, né? A partir de 45, com o final da Segunda Guerra Mundial, duas nações elas vão sobressair, elas vão sair vencedoras desse conflito. Estados Unidos ligado aos moldes capitalista e União Soviética ligado aos moldes socialista. Então nós podemos notar que a partir de 1947 até 1991, o nosso planeta ele vai ser dividido entre duas potências aí. É a famosa ordem mundial bipolar, duas potências comandando o nosso planeta. E essas potências elas vão correr aí para espalhar as suas ideologias. Ideologia americana, capitalista, ideologia soviética, socialista. E essa guerra ela ficou conhecida como uma guerra econômica, uma guerra tecnológica, uma guerra espacial, uma guerra armamentista. Verdadeiramente, americanos e soviéticos nunca entraram em batalhas. Essa guerra, como eu falei para vocês, entre essas duas potências, ela nunca ocorreu. Mas foi uma guerra com essas características que eu acabei de falar. E essas características, elas vão gerar o quê? Elas vão espalhar-se pelo planeta, né? Por exemplo, uma questão ligada à corrida espacial. A União Soviética foi a primeira. O que ela faz? Ela manda um ser vivo no espaço, que é a cadela, uma cadela chamada cadela laica. Depois ela manda um ser humano, que nada mais é aí do que o Yuri Gagarin. Então, os americanos, o que eles fazem? Não satisfeito, não ficando para trás, eles jogam o homem aonde? Eles levam o homem aí à Lua. Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. Então nós podemos notar que nesse período nós temos aí essa corrida. A corrida armamentista espacial, ligada ao quê? Ligado às suas ideologias. E essas ideologias, o que elas faziam? Não ficavam presas somente ao território americano e ao território soviético. Tinha que se expandir pelo restante do planeta. No início eu falei para vocês do Brasil na Guerra Fria. Vamos lá, pessoal, vamos identificar o que o Brasil aqui, estava fazendo ali na questão da Guerra Fria. Se ele se aliou, se ele não se aliou, se ele ficou neutro. Era praticamente impossível, né, você ficar neutro naquela situação. E o Brasil, ele sempre foi ligado aí aos Estados Unidos. Nós podemos notar que durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas, ele manda tropas aí para lutar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Ou seja, então nós podemos notar que essa situação aí do governo durante a Segunda Guerra Mundial sempre foi favorável aos moldes capitalistas aí dos americanos. A partir do final da década de 40, principalmente aí no governo de Dutra, né, que vai de 46 até 1950, e Dutra era totalmente anticomunista, e nós sabemos que o comunismo está ligado a uma forma socialista, ele vai se aliar aos americanos. A partir de 51, com a volta de Getúlio Vargas ao poder, Getúlio Vargas vai o quê? Vai estreitar ainda mais os laços com quem? Os laços com os americanos. Em 54, Getúlio Vargas ele comete o suicídio, ele é substituído aí por Café Filho. Café Filho fica no poder durante 14, 13 meses aí e continua o mesmo esquema, né? Então, depois de Café Filho, nós teremos outro governo que é totalmente ligado aos americanos. O governo de JK. Se lembra da terceira fase industrial, que nós já conversamos sobre isso? O que aconteceu na terceira fase industrial? O JK pega bastante investimento de quem? Bastante investimento aí dos americanos. O JK pegou dinheiro a balde, dinheiro à vera dos americanos para investir na infraestrutura do território brasileiro, nas construções, na urbanização e na industrialização. Então, de 56 até 61, nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que o governo JK, aliado aí aos Estados Unidos e aliado aos moldes capitalistas. A partir do fim do governo JK e em meados de 60 e 61, nós teremos aí a entrada de Jânio Quadros no poder. Aí era uma época bastante turbulenta aí no território brasileiro, como as crises que nós temos aí em períodos que acontecem sempre no território brasileiro, desde a sua formação, as crises econômicas e as crises políticas. Jânio Quadros,
ele fica no governo durante pouco tempo, ele tenta fazer uma manobra e como ele era muito querido pela população, ele tenta sair do poder, e ele pensando que fosse sair do poder, logo logo a população ia clamar a sua volta, isso não acontece. Automaticamente ele é substituído por João Goulart, e João Goulart, quando é substituído, o cara está, sabe aonde? Lá na China comunista, fazendo negócio com Mao Tse-tung. Ou seja, que barbaridade que o cara arrumou. O cara já começa mal, né? Então, logo que João Goulart veio para o território brasileiro e há golpes aí para ele não assumir o poder, ele assume o poder de uma forma parlamentarista. O que significa isso? Ele não tinha tanto poder, ele tinha primeiros ministros aí, e algumas tendências de João Goulart vai gerar aí um afastamento dos americanos. João Goulart, ele tinha aí uma questão ligada ao populismo. O que significa isso? Ligado às questões do povo. Então ele começa a fazer a reforma agrária, a reforma bancária, ele começa a fazer leis, uma lei aí importantíssima que ele faz que vai gerar aí uma dor de cabeça gigantesca entre Brasil e os americanos, é a lei da remessa. O que significa isso, pessoal? Lei da remessa. Era uma lei que ele afirmava que tudo que era produzido pelas empresas estrangeiras, 10% só poderia sair do país. O restante tinha que ficar aqui. E a maioria das empresas que estavam em nosso território eram empresas americanas. Então isso gerou várias dores de cabeça. Ele começa a nacionalizar várias empresas, nacionalizar minas, em Minas Gerais. Então ele começa o quê? Ele começa a fazer questões ligadas ao povo. Ou seja, essas questões ligadas ao povo não agradou parte da população. Principalmente quem, pessoal? A elite, né? Imagine uma reforma agrária onde ia pegar a terra, né? O que é uma reforma agrária? É pegar espaços de terra que não são produtivas, mas tem dono, e distribuir de uma forma igualitária para todos. Ele vai aí bater de frente com a elite, ele vai bater de frente com a imprensa e vai bater de frente com parte dos militares. E João Goulart, para alguns estudiosos e para a oposição da época, ele era caracterizado como um cara o quê? Como um cara de esquerda, um cara ligado aos moldes socialistas. Então isso não foi muito bem visto pela elite e principalmente pelos americanos. Os americanos já tinham algumas dificuldades de regimes socialistas aqui no território americano. Nós podemos falar de Cuba, nós podemos falar de outras revoluções que ocorriam na América Central. Imagine um país gigantesco como o território brasileiro com um regime ligado ao socialismo. Então os americanos começam a fazer o quê? Eles começam a fazer investimentos, principalmente investindo aí nas classes maiores, na imprensa e parte do exército, aí, parte das forças armadas, para que ocorra o golpe. Em 31 de março de 1964, João Goulart ele é destituído do poder. E nós teremos início o quê? Nós teremos início aí ao famoso regime militar. O regime militar automaticamente fica do lado dos Estados Unidos capitalista. Com o fim do regime militar, nós podemos notar que os governos pós-regime militar vão estar do lado de quem? Vão estar do lado aí do capitalismo. A partir de 91, como eu falei para vocês, com a crise do socialismo, o socialismo começa o quê? Começa a perder força, nós teremos o fim da Guerra Fria. Então nós podemos notar o quê, pessoal? Que o Brasil ele esteve sempre aliado aos moldes capitalistas. Em uma determinada parte da história, nós teremos o quê? Nós teremos uma balançada por governante ligado ao quê? Ligado aos moldes socialistas. Mas logo eles vão ser o quê? Eles vão ser reprimidos aí. Espero que vocês tenham entendido. Beijo do tio Cris.